E é até por isso que ele é uma grande ferramenta no processo de visualização, transformando o que a gente imagina e o que a gente sente em imagens ou formas visuais. E essas imagens podem ser criadas de forma consciente ou inconsciente, seja pela leitura de um livro, de uma revista, ou assistindo um filme, uma palestra, ou até numa simples conversa, num bate-papo corriqueiro, num bate-papo diário. E esse processo de visualização, ele é a própria força do pensamento em ação e pode ser muito benéfico, muito produtivo, muito construtivo quando é utilizado de forma consciente e engrandecedora, seja estudando para uma prova, resolvendo algum tipo de problema, praticando algum exercício físico, seja de musculação, seja uma arte marcial, ou até atraindo alguma coisa de positivo para a nossa vida, que a gente precise naquele momento, ou que a gente deseje de forma intensa, de forma bastante vigorosa. Então a gente pode afirmar que a constante repetição desses pensamentos fixa de forma vigorosa no nosso campo mental um conjunto de imagens bastante vivas, bastante robustas, que dessa forma acabam influenciando o nosso campo energético, interferindo dessa forma na nossa vida diária muito mais do que as pessoas pensam. A gente pode dizer que esse conjunto de imagens, de pensamentos, se tornam verdadeiras criações mentais que se apresentam como se fossem uma espécie de assinatura energética, dando forma e cor aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas ideias. E isso é o que a gente chama no parapsiquismo de forma-pensamento. Então percebam, essa forma-pensamento ela pode ser extremamente positiva, extremamente engrandecedora, contribuindo para o nosso despertar espiritual, para a nossa espiritualidade maior, para níveis superiores de expansão de consciência, mas também, se forem pensamentos nocivos, podem nos derrubar, nos levando a abismos profundos. E por isso eu sempre digo, é muito importante que a gente saiba escolher que tipo de alimento que a gente dá para a nossa mente. Escolher com sabedoria, porque essas formas, pensamentos, elas sempre refletem o nosso estado mental, seja positivo ou seja negativo. Então, quando a pessoa se fixa numa ideia negativa, numa ideia doentia, quando ela coloca a atenção única e exclusiva nessa ideia, nesse pensamento, ela constrói uma forma mental altamente doentia, altamente perigosa, que se alimentará dos pensamentos de seu próprio Criador, estimulando-o a produzir o mesmo veneno energético que a nutre. E é interessante que a gente perceba que o emissor desses pensamentos negativos também se apega a eles, cultivando-os e nutrindo-os de forma periódica, de forma constante, quase que ininterrupta, como uma monoideia vigorosa, como um pensamento fixo, assim como um martelo que bate na cabeça do prego, mas é como se essa batida nunca tivesse fim. E cada vez que o indivíduo criar mais pensamentos dessa mesma natureza doentia, essa forma pensamento se alimentará, tornando-se cada vez mais forte, construindo assim um ciclo vicioso, uma espécie de simbiose entre o Criador e a criatura. E é dessa forma que muitos processos obsessivos se instauram. E eu posso dizer para vocês que com a experiência que eu tenho, seja pela mediunidade, ou por projeções extrafísicas ou de clarividência, quando essa simbiose se estabelece de forma profunda, é muito complicado reverter isso. Mas ao contrário, se você perceber isso logo no início, na raiz do problema, é muito mais fácil resolver isso. É muito mais fácil cortar o mal pela raiz, tá? Depois que ganha força, é muito complicado. E é por isso que eu sempre aconselho que as pessoas, além de meditarem sobre o chakra Agnya,
meditem também sobre o cardíaco, o Anahata Chakra e o Sahasrara, o centro superior. Porque quando você tem o chakra Anahata, o cardíaco mais desenvolvido, e o chakra Sahasrara se abrindo para a energia cósmica, você consegue dissipar com muito mais facilidade esse tipo de pensamento nocivo que pode se instaurar na sua cabeça, na sua mente, por algum problema de família, por alguma perda, por algum conflito que você não conseguiu resolver. Isso é muito comum acontecer com as pessoas. O que você não pode deixar é que essa forma pensamento tome força, tome corpo, ganhe poder. Beleza? Então vamos lá. Voltando aqui para o chakra Agnya, quando a gente medita profundamente sobre esse chakra, a gente atinge um estado de consciência mais elevado, onde a gente começa a dissolver o ego, começa a diluir o ego.